Olá, tudo bem? Como chegar a consensos diante de posições antagônicas? O vídeo de hoje será sobre a filosofia de Habermas e a sua teoria do agir comunicativo. A primeira geração da Escola de Frankfurt é de 1920 e destacam-se nela nomes como Adorno e Horkheimer. Habermas faz parte da segunda geração da Escola de Frankfurt, que se desenvolve após a Segunda Guerra Mundial. Por fim, o expoente da terceira geração é Axel Honneth, e hoje ele ainda está produzindo as suas obras. Uma das grandes características dessa escola é a teoria crítica. Criticar a realidade, segundo esses autores, implica considerar os fatos sociais não como meros dados, mas como produtos históricos que podem ser alterados. O objetivo central da teoria crítica é, a partir da razão crítica, superar a razão técnica instrumental, que é a razão desenvolvida pelos iluministas no século XVIII. O discurso moderno considera a razão técnica instrumental a arma da emancipação do homem. A lógica nazista, assim como a criação de armas de destruição em massa, como bombas atômicas, se constitui a partir dessa razão técnica instrumental. E é justamente por isso que autores da Escola de Frankfurt vão, a partir da razão crítica, mostrar este formalismo, estes problemas gerados por esse tipo de razão criada no iluminismo. A teoria crítica, portanto, busca entender as contradições da própria racionalidade. Um exemplo claro que se dá a partir dessa razão técnica instrumental é com o formalismo do juspositivismo. O jurista, assim, se forma para o tecnicismo e fica de olhos fechados para a crítica, para a transformação e para a justiça. Passamos agora à análise da teoria de Habermas. Habermas resgata o projeto da modernidade e faz críticas duras a ideias de pós-modernidade. Então Habermas tenta recuperar essa razão e nos diz que sim, há espaço ainda para a razão. Claro que não para a razão técnica instrumental, mas para um novo tipo de razão elaborada por ele, que se chama razão da comunicação. Assim, razão e verdade não são valores absolutos, mas são definidos consensualmente. Habermas trabalha com dois conceitos, sistema e mundo da vida. No sistema, segundo Habermas, é o espaço onde se desenvolve uma reprodução material, uma lógica instrumental. E mundo da vida é onde se desenvolve uma lógica simbólica. E aí há espaço para a linguagem e para o significado. A constatação dele é que hoje há uma colonização do mundo da vida pelo sistema. E isso significa que há uma crescente instrumentalização no mundo da vida. Ou seja, há sempre o desenvolvimento desse tecnicismo em todas as esferas, tanto na esfera jurídica como na esfera econômica, social e política. Assim, precisamos de uma teoria para resolver alguns desses conflitos. Para isso, Habermas cria a teoria do discurso, ou também chamada de teoria do agir comunicativo. A teoria do discurso é uma teoria intersubjetiva e não subjetiva, e neste contexto os indivíduos envolvidos, concernidos, não têm pressão externa, e isso ele chama de situação ideal de fala. E esses indivíduos, através de argumentos racionais, eles procuram convencer os demais ou se deixarem convencer a respeito da validade de alguma norma que está sendo debatida. Podemos resumir essa teoria da seguinte forma: toda vez que há um litígio, que há um conflito, é possível passarmos ao segundo estágio, que Habermas chama de princípio D. Princípio D significa debate, discussão. Então, havendo litígio, há espaço para a discussão, para o debate. Só que esse debate deve existir a partir de uma situação ideal de fala. Bom, diante dessa situação ideal de fala, se chegarmos a um consenso, e esse é a terceira etapa da sua teoria, o consenso, é possível passarmos à quarta etapa, que é o princípio U, o princípio da universalização. Ou seja, o princípio da aplicação da norma que foi debatida. Sabemos que tanto a ONU quanto o direito internacional giram em torno da ideia de consenso, e portanto essa teoria que visa o consenso de Habermas é fundamental tanto para a ONU quanto para entendermos melhor o direito internacional.
Habermas, ao visitar o Brasil na década de 80, disse que um dos fatores centrais que geram um consenso é a partir do papel da mídia. Mas ao ficar sabendo que 80% da informação vinculada no Brasil se dá a partir apenas de uma emissora, a Globo, ele nos disse, e disse às pessoas que estavam próximas a ele, que neste caso, no Brasil, a sua teoria do agir comunicativo, que visa a ideia e a conclusão de um consenso, não funcionaria neste caso. Afinal, quais são as pretensões dessa teoria? Habermas nos apresenta 4 pretensões de validade da teoria do agir comunicativo. A primeira pretensão é chamada de pretensão de inteligibilidade. Ou seja, a ideia de que as pretensões proferidas no discurso, no debate, devem ser inteligíveis. A segunda pretensão é a pretensão de veracidade. O conteúdo proposicional dito nesse debate deve ser verdadeiro. A terceira pretensão é a pretensão de sinceridade. O falante, neste caso, deve proferir sentenças sinceras. A quarta e última pretensão é a pretensão de correção normativa. Os proferimentos, portanto, devem ser corretos a partir dos valores e normas existentes. E sobre a situação ideal de fala, é possível uma sinceridade a partir dela? E se é possível, de que forma? Para Habermas, é possível, porém, somente é possível diante de 2 condições. A primeira é a ausência de constrangimentos externos, de modo que os falantes tenham as mesmas oportunidades de realizar atos de fala. A segunda é que apenas a partir da motivação racional é que os falantes podem determinar conclusões do discurso, e não a partir de quaisquer forças ocultas ou assimétricas. Apenas a partir de motivações racionais. Por fim, podemos dizer que as características da teoria do discurso são as seguintes. Ela é deontológica, cognitiva, formalista e universalista. Deontológica significa que essa teoria é do dever e não da utilidade. Cognitiva significa que essa teoria pode ser racionalmente fundamentada. Formalista significa que essa teoria se preocupa apenas com a formalidade da justificação das normas e não com o conteúdo. E universalista significa que as normas devem ser imparciais e justas, além, claro, de universais. Para concluir, podemos afirmar que, segundo Habermas, a razão, a racionalidade, se apresenta como abertura de consenso e não como uma verdade imposta. Também podemos afirmar que o direito está em relação direta com o plano ético-moral, mas não porque ele seja ético, mas sim porque existe uma complementaridade entre esses 2 campos. O direito não é subordinado à ética. Ele vive em sua esfera própria, ele tem os seus próprios procedimentos, mas ele está em constante diálogo com a ética. A sua teoria do discurso coloca a possibilidade da resolução de conflitos na sociedade, na atualidade, não como uma possível solução, mas como a melhor solução, pois envolve a ideia de consenso de todos os concernidos. Habermas, no livro Direito e Democracia, nos diz que a legitimação do direito ocorre por meio da democracia, e a base da democracia é o agir comunicativo. Portanto, o direito é a ferramenta central para o consenso. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.